Vocês baixaram os flowsheets que eu deixei lá agora, no intervalo? Sim. Tá? Então, antes da gente passar, vamos voltar aqui para a apresentação. Vou compartilhar a tela da apresentação com vocês agora. O nosso segundo estudo de casos, né, é exatamente esse aqui, que é aquele separador grandão, ternário, só que a vantagem aqui é que o processo está em regime permanente, né? Vocês conseguiram fazer a formulação, o equacionamento desse aqui, chegar às 21 equações que a gente precisava? Sim. Linearmente independentes? Sim. Tá? Lembra que ficou diferente, um pouquinho diferente em relação ao exercício que foi dado em introdução, porque a gente já resolveu colocar todas as especificações da corrente 9, né? Então, por isso que são 29 equações, 21 equações e não 22. Tá? Mas basicamente o que a gente tinha, esse conjunto de variáveis, esse conjunto de especificações precisava de 21 equações linearmente independentes a partir do balanço de massa, que a gente sabia que não tinha geração, que sabia que não tinha consumo, como é regime permanente, também não tem acúmulo. E aí todas as equações de balanço, sejam as globais, sejam as de componentes, vão ser sempre desse estilo. A taxa que entra menos a taxa que sai igual a zero. Certo? Até aí todo mundo foi. E como é que ficou o conjunto de equações? Agora é que vem a questão. A gente vai fazer balanço em cada uma das unidades. No misturador 1, no misturador 2, no precipitador, né, na torre de destilação. E entendendo que, por exemplo, em algumas unidades eu só tenho 2 componentes, não tenho os 3. Então, por exemplo, no misturador 1 eu posso fazer balanço de sal, que tem sal, balanço de água. Faz sentido fazer balanço de álcool? Todas as frações que estiverem envolvidas do álcool ali vão ser zero, então nem vai existir essa equação. Então eu só tenho 2 equações, o balanço de massa global, né, taxa de massa que entra, o W1 e o W7, menos a que sai. Taxa de massa de sal, esse é o balanço de sal, lembra que o código 1 é do sal? E balanço de massa de água. 3 equações para o misturador 1. Eu estou vendo primeiro todas as possibilidades, depois é que a gente vai enxugar esse negócio. No misturador 2 eu não tenho sal, então eu vou ter balanço de água e balanço de álcool. Além do balanço global, claro, que está aqui também, né? Balanço de álcool, balanço de água, todo mundo arrumadinho. Todo mundo que está aqui no curso já fez isso pelo menos uma vez comigo, tá? Então vai fazer balanço na torre, no precipitador nós temos os 3 componentes, então vão ser 4 balanços. Balanço de sal, de global, balanço de sal, balanço de álcool e balanço de água. A mesma coisa na torre, 3 componentes, 4 balanços. O balanço global, o balanço de sal, o balanço de álcool e o balanço de água. E olha só que coisa interessante aqui com essas 2 equações, né? O balanço de sal na torre. Todo sal que entra na corrente 1, na corrente 5, sai na corrente 7. Todo álcool que entra na corrente 5, sai na corrente 8. Tá? A água é essa equação grandona aqui. Além disso, eu tenho a equação da eficiência, né, e tenho as restrições materiais. As minhas restrições materiais estão todas aqui. Somatória das frações nas correntes é zero. Isso aqui é interessante de programar no ENSO, porque você tem a função sum, que ela faz o somatório. E as equações auxiliares, ou os dados de amarração, são: eu tenho a eficiência e eu tenho as razões de reciclo. A razão de reciclo 1, que é o W7 dividido pelo W1, e a razão de reciclo 2, que é o W8 sobre o W2. Então, se a gente for contar aqui, ó, 3, 6, 10, 14, 23... 3, 6, 10, 14, 23, 27 equações. Mas eu preciso de 21. E esses aqui são dados de amarração. Então tem alguma coisa, 26, né? 26 equações. Na verdade, eu tenho e preciso de 21 linearmente independentes. Significa que 5 não são. 5 equações aí não são linearmente independentes. Então vamos tentar analisar pedaço por pedaço para poder entender e depois aplicar para os outros. Eu vou pegar aqui o misturador 1. Quais são as equações que estão envolvidas nele? As 3 de balanço, mais as 3 equações de fração, né? De soma de fração. Esta, A1, A3 e A7. Tá, ok? E vou separar aqui nesse slide. Ó. Então, no misturador 1 eu tenho o balanço global, eu tenho o balanço de sal, eu tenho o balanço de água. E tenho as minhas 3 equações de restrição material. Uma coisa que é informação dada aqui: nenhuma dessas frações aqui de álcool é diferente de zero. Então, todas elas são nulas. Ou seja, só as 2 frações é que somam 1. Se eu somar, né, as 2 equações de balanço de componentes, de sal e de água, eu tenho essa equação aqui. Concordam comigo? Estão vendo? Sim. Mas olha só, o que é ômega 1 mais ômega 1, 3? É 1. O que é ômega 7,1 mais ômega 7,3? É 1. Ômega 3,1 mais ômega 3,3 é 1. Ou seja, a soma das equações de balanço por componente mais as restrições materiais resultam na equação global, do balanço global. E aí a questão que eu coloco para vocês é a seguinte:
a gente tem que jogar uma fora. Qual delas vai jogar fora? A que tem o maior número de incógnitas, a que é mais embrulhada, a que é mais complicada. Então eu vou jogar fora o balanço de água. Voltando lá para o meu conjunto geral, né, a gente tem então que cortar o balanço de água no misturador 1, cortar o balanço de água no misturador 2, cortar o balanço de água no misturador, no precipitador, cortar o balanço de água na torre de destilação. E aí agora eu tenho, vamos lá, 2, 4, 7, 10, 16, não, 10, 13, 22. Ainda está sobrando uma equação. Por que está sobrando uma equação ainda, gente? Se eu preciso de 21 linearmente independentes. Qual a equação que não deve existir aqui? Restrição material da corrente 9. Você A restrição material da corrente 9. Porque a gente já conhece os 3 valores, então não faz sentido manter essa equação. Ela vai embora também. E aí agora a gente ficou com 21 equações. Agora nós temos o sistema que vai ser implementado no ENSO. Tá? São essas 21 equações que a gente vai usar lá, mais as outras informações, é claro, né? E aí eu vou pedir a vocês, então, para abrirem a flowsheet do separador ternário, que está lá como separador ternário minicurso. Abriram? Sim. Tá, aqui, olha só, a gente vai ter algumas coisas diferentes. Primeiro, deixa eu ir lá para baixo logo para mostrar para vocês. Tá aqui. Deixa eu ir lá embaixo para mostrar para vocês. Estão vendo a tela? Sim. Aqui em Options, ó, a única coisa que eu tenho que dizer para ele é que a dinâmica é falsa. Ou seja, que não é regime transiente, que é um regime permanente. Ele só vai procurar por número. Então vamos conhecer a nossa flowsheet, porque essa aqui não dá tempo de programar ela toda, então eu deixei ela pronta para a gente fazer os estudos de casos. Para a gente poder ver o que pode dar, o que pode, né, como é que as coisas acontecem. E como é que eu defino algumas grandezas também. Então olha só, de parâmetros aqui eu deixei apenas o número de correntes e o número de componentes. O resto tudo eu classifiquei como variáveis. E o que são variáveis? O Wzão, que é um vetor. Lembra, Maurício, da questão da definição de vetor, da declaração de vetor? É só botar entre parênteses com o número de elementos. Então o Wzão é um vetor de vazões mássicas, tá? Que tem unidade quilos por hora. O Wzinho pequeno, C, que seriam os ômegas, tá? Como não tem como fazer o ômega aqui, eu tenho que colocar, né, mais de uma letra. Ele é uma matriz de correntes, ou seja, o primeiro elemento é o número da corrente, o segundo elemento é o número do componente. Então eu vou ter, né, o primeiro índice vai de 1 a 9 e o segundo índice vai de 1 a 3. Todo mundo entendeu isso? Hein? Sim. Além disso, eu tenho o quê? A eficiência de coleta, a razão de reciclo 1 e a razão de reciclo 2. São as minhas variáveis deste processo. Tá de acordo? 7. Eu vou colocar só os valores dos números de correntes e do número de componentes. Sem problema. Specify é que é o nosso filé mignon. A gente tem que ter aquelas 18 especificações. Repararam que eu já deixei comentado aqui um negócio? Já deixei comentado aqui um. Então o que a gente tem nesse problema original? A gente tem a eficiência, tem a vazão mássica da corrente de entrada, tem as frações mássicas de sal e de álcool na corrente 1, as frações mássicas de álcool e de sal na corrente 2, a fração mássica de álcool na corrente 3 é 0. A fração mássica de sal na corrente 4 é 0. São as nossas especificações. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 3, 18. E lembra que aqui, ó, a corrente 9 está toda especificada, pelo menos em termos de frações. Não tem nenhuma fração mássica desconhecida na corrente 9. Tá? Cada uma das outras tem pelo menos uma, às vezes duas desconhecidas. Então a minha especificação ela é maior. Vocês repararam que não tem initial, não tem nada aqui, porque não é regime transiente. Tá? Agora é que eu entro com as equações de balanço, do jeito que eu escrevi lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Do jeito que estava na planilha. Porque olha só, o balanço de massa global, tá, no misturador 1, eu estou fazendo nas unidades. Vocês podem até perguntar assim, mas por que não fez o balanço no sistema? Por que não usou caixa preta? Qual é a resposta? Vocês que já foram meus alunos têm resposta. Por que a gente não faz o balanço com caixa preta quando tem um monte de unidades? Caixa preta é o somatório de todas as equações, ele não é linearmente independente. Para a gente poder ver isso acontecer. Olha só, nós estamos aqui, né? Só para pensar nisso, por que não usou o caixa preta? Os balanços nas unidades, eles, né, quando eu somo, elas geram o sistema, os balanços do caixa preta. Então vamos pensar aqui, ó, tem o balanço global nas unidades. Soma dos balanços globais, né, em cada uma das unidades, o que vai acontecer? O W7 que está entrando aqui está saindo aqui, vai cancelar. O W3 que está entrando aqui está saindo aqui, vai cancelar. O W4 que está saindo aqui está entrando aqui, vai cancelar. O W8 que está entrando aqui está saindo aqui, vai cancelar. O W5 que está saindo aqui está entrando aqui, vai cancelar. Sobrou só W1 mais W2 menos W6 igual, menos W9 igual a 0. A mesma coisa nós vamos fazer com sal,
porque eu não vou ficar falando tudo devagarinho, isso aí vocês já fizeram, vocês já são velhos, tá? Resulta só nesse balanço de sal. A mesma coisa com relação ao álcool. Não vou nem fazer o da água, tá? Vou cortar aqui um monte de parcelas que estão lá dentro nas correntes internas, sobram só as correntes externas, aquelas que seriam vistas se a gente tivesse o caixa preta, tá? E essa é a questão. Se eu for fazer o balanço no sistema, se eu for olhar o sistema como caixa preta, né, é assim, né? Só tem W2, W1 entrando, W9 e W6 saindo. São as únicas coisas que eu veria se eu estivesse do lado de fora do galpão. E aí olha só que coisa interessante. A equação de balanço de massa global no sistema foi tirada da soma dos balanços nas unidades. A equação de balanço de sal foi tirada da soma de balanço de sal nas unidades. E a equação de balanço de álcool foi tirada da equação da soma de equações de balanço de álcool nas unidades. Daí eu não precisava fazer o caixa preta, porque senão eu vou ter mais equações ainda sem necessidade. Tudo bem? Tá entendido isso? Sim. Beleza. Então, voltando lá agora para o Enso, nós vamos programar as equações do jeitinho que a gente escreveu lá. Então, ó, balanço global no tanque, balanço global no misturador 1. E aí, olha só, o que eu fiz? Eu não fiz nada de diferente aqui, né? Eu deixei, inclusive, o que entra menos o que sai igual a zero. E aí, olha só, esse zero aqui tem que ter unidade, gente. Presta atenção. Toda vez que eu tiver um número solto numa equação que tem dimensão, esse número tem que ter unidade. Mesmo que seja um número qualquer, mas ele tem que ter unidade, tá bom? Então, ó, balanço de global e balanço de sal no misturador 1. Balanço global e balanço de álcool no misturador 2. No precipitador, balanço global, balanço de sal, balanço de álcool. Estão acompanhando? Isso vocês vão ter agora para poder brincar, né? Na torre de destilação, isso, na torre. Balanço global, balanço de sal, balanço de álcool, tá? Não deixei o balanço de álcool. Aqui que vem as restrições materiais. Olha essa observação que eu fiz aqui. Lembra que a gente matou a equação 9? Aqui eu estou com o uso do loop for, ó. O Enso também tem o seu loop for. Só que é assim, for, o contador, né, em de um determinado valor a um determinado valor, aí você põe os limites, faça do. Aí você coloca aqui o conjunto de comandos e põe o end do for. Tem que ter um end para o comando for. Vale até a pena, quem gosta de ser um negócio bem comentado, colocar assim, ó. Isso aqui é o fim do loop for. Salva logo. E aí, olha só, como é que ele está fazendo? Ele está fazendo as correntes de 1 até número de correntes menos 1, ou seja, ele vai fazer de 1 a 8, ele não vai fazer a 9. Porque se eu colocar a 9 aqui, ele vai dar que tem mais equações do que incógnito, do que variáveis, tá bom? Essa equação aqui é que ela me deu mais trabalho na vida, quando eu fui programar, porque eu pensei em programar a equação da eficiência, né? E não deu certo, não ficou legal. Então eu posso escrever a equação de qualquer jeito. Se vocês observarem, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei pelo denominador na equação da eficiência e passei tudo para o primeiro membro. Poderia ter feito diferente? Poderia, mas tinha que ter cuidado. A gente vai tentar fazer diferente para vocês verem como é que fica, tá? Deixa eu até fazer... Oi. Mas tem um motivo pra não dar certo com ela? Às vezes o Enso é temperamental. Às vezes ele faz... né, uma forma de equação para ele funciona melhor do que outra. Ah, tá. Porque depende de como ele faz as derivadas parciais dessa equação para calcular as coisas que ele precisa, tá bom? A questão toda tem a ver com dificuldade de fazer derivada parcial. Então, olha só, deixa eu colocar comentado aqui, que a gente vai fazer essa equação da seguinte forma. εf, Ctrl X, aí aqui, dividido, Ctrl V. Aí, olha só, se eu vou dividir, eu tenho que dividir duas vezes, né? Se eu vou dividir por um produto, é dividir. Eu vou abrir isso aqui depois, pra gente ver se vai funcionar. Salvar. Tudo bem? E aqui são as equações dos reciclos, que eu também escrevi nessa forma, multiplicando pelo denominador. Quer dizer, eu dei uma linearizada na equação, eu tirei o denominador ali. Tudo bem? Tudo certinho? Professor, quando for dividir, você poderia usar um parênteses? Pode usar parênteses. Eu posso fazer desse jeito que eu fiz aqui, que aliás está errado, ó, porque tem um sinal de multiplicação aqui. Fazendo como o Maurício Júnior sugeriu, eu deixaria a multiplicação aqui e colocaria mais um parênteses. Aqui e aqui. Isso é dividir pelo produto também, tá? Mas por uma questão de simplicidade, basta dividir, certo? Só tem que tomar cuidado com relação a isso. Que se você dividir e multiplicar, vai estar acontecendo o quê? O Enso vai entender que você está multiplicando por um dos elementos do denominador. E não é isso que tinha que acontecer, tá? Então, rodando dessa forma, eu vou salvar, vou verificar a consistência dele, separador ternário, ver a consistência aqui, ó, nenhum erro, 39 variáveis, 21 equações, né, 18 especificações, grau de liberdade, 0. De acordo? E aí agora, olha só que legal. Eu vou chegar e vou rodar. E ele já rodou. A diferença nos resultados é que eu não vou ter gráfico, né? O problema está em regime permanente. Não tem gráfico. Então, olha só. O que eu tenho aqui são os valores, que se eu quiser listar. E aí a melhor solução para esse negócio é a gente salvar. Salvar como XML, do Microsoft 2003. Tá? Eu vou chamar de separador ternário 01, que vai estar dentro de
mini curso. Tá? E aí eu espero que esse aqui, pelo menos, o Excel abra. Salvei. Eu vou dar uma olhada lá na minha pasta para ver se ele está lá. Ele está lá, tá? Só não está associado com o Excel. Aí deixa eu ver se eu consigo abrir no Excel antes de eu mostrar para vocês. Aham, separador ternário abriu. Olha só, é desse jeito que ele libera os resultados, tá vendo? Como não é transiente, não tem a coluna do tempo nesse caso aqui. E olha só que interessante. Ele me dá o tempo em segundos, então não vai ter nada. 9 correntes, 3 componentes, os valores das vazões. E aqui estão as respostas. Ó. A única especificação que a gente tem é essa que eu vou pintar de vermelho aqui. O resto já é resultado. Estão vendo? Estão vendo? Tá, sim. Beleza. Então as outras 8 vazões ele conseguiu calcular para nós, que já é resultado do Enso. Rapidinho, né? Para quem ficava naquela calculeira danada, para quem fez esse problema de introdução, vê que rapidez... Calculei tudo ontem, demorou mó tempão. Fala sério. Mas o desafio de ontem não era você resolver. Não, mas eu quis relembrar, professor. O desafio de ontem era você pré-programar, fazer no papel Não, eu sei. o que seria programado hoje. Esse que era o desafio. E aí aqui estão as frações também que estavam faltando, né? Eu não vou pintar todas de azul, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui. E a minha gravação no celular daqui a pouco vai parar por falta de memória. Vocês têm a possibilidade, deixa eu parar esse compartilhamento. A possibilidade agora, olha só, vamos testar esta equação da forma de escrever a eficiência. Vamos ver se vai funcionar do mesmo jeito, com a mesma facilidade que funcionou o outro. Se funcionar, ótimo. Mais um jeito de escrever que a gente tem, tá? A questão aqui não é sim ou não. Tá lá, bonitinho, e aí na hora que você manda rodar, ele deu um problema lá. Tá vendo? Ele não roda com a equação nesse formato. Não é esquisito? Professor, o senhor não compartilhou a tela, a gente não está conseguindo enxergar. Meu Deus do céu, peraí. Então, olha só, o que eu alterei? Eu tirei o comentário daquele rearranjo que a gente fez, agora eu tenho εf menos W6 ômega 6,1 dividido por W3 ômega 3,1 igual a zero, né? Que seria a equação da eficiência. Eu pedi para ele fazer o teste de consistência e ele disse que é consistente, ó, tá, continua bonitinho. Só que na hora que manda rodar, ele dá problema. Ó, falhou, ultrapassou o número máximo de iterações. Então, só um rearranjo na equação, às vezes com o Enso, se você não conseguiu e não deu, não tá rodando, não tá funcionando, mudem o arranjo da equação, mudem a forma de escrever a equação, talvez funcione. Essa é a sugestão que eu deixo para vocês, e essa é uma das fragilidades que o Enso tem. Então eu vou voltar para a forma normal aqui, salvar, né, mandar ele verificar de novo. Ó. Só porque botou de um outro jeito a equação, ele roda. Roda e roda muito rápido, né? 0,002 segundos de tempo de funcionamento. Tudo bem? Então tenham cuidado com isso. A equação, a forma de escrever a equação, ela é necessária. Da mesma forma como vocês não conseguiriam escrever aqui, né, o WCI igual a WCI mais um, mais o outro, tá? Tem que ser sum mesmo. Aqui a função que faz a soma é essa somatória aqui de um elemento de vetor, tá bom? Vamos tentar mudar as especificações? Vamos pensar assim, em vez de dar a concentração aqui, ó, em vez de eu colocar aqui a fração mássica da saída, estão vendo a tela, né? Sim. A fração mássica da saída do precipitador, eu quero que a razão de reciclo seja 50. Lembra que se eu tenho que manter o mesmo número de especificações, né? Então, se eu dou uma especificação nova, eu tenho que tirar uma velha, tá bom? Então, ó, tá aqui, salva, a gente vem nele, só por causa dessa mudancinha, né? Roda, ele já rodou. Agora nós vamos comparar os resultados. Olha aqui, ó. O meu RC2 aqui, ele é 50, porque eu estabeleci isso. No outro, que é esse aqui de baixo, o RC2 ficou em 44 e alguma coisa, porque ele foi calculado. E aí eu tinha aqui o 0,38 em algum lugar aqui no nosso momento, porque esse aqui aparece cheio de valores, né? E a minha vazão, as vazões não vão mudar muito, mas muda aqui a questão do reciclo. Se eu quiser, eu posso salvar de novo e analisar lá na planilha com mais calma, vendo todos os resultados. Compreendido isso, gente? Sim. Bom, vamos então mudar de novo aqui. Deixa eu voltar para a minha especificação original. Só que agora, em vez de eu dar a corrente de entrada, eu quero dar a corrente de saída. Tá? Então eu vou comentar aqui a corrente de entrada. Em vez de eu alimentar 6.000 kg por hora, eu quero, né, produzir 1.200 kg por hora. Foi isso que aconteceu uma vez numa prova da introdução de segunda prova para optativa, que eu só troquei a vazão de entrada com a de saída e o pessoal se estrumbicou tudo, né? Então tem que ter atenção para não ficar decorando como é que resolve o problema e aprender a resolver todos os problemas, porque as equações são as mesmas. Vocês viram que a gente não mudou as equações? Para o Enso, as equações são as mesmas, eu estou mudando as especificações, tá? E aí agora, em vez de alimentar 6.000 kg, eu estou produzindo 1.200 kg. Vou lá no meu Explorer, verifico aqui, consistência, está consistente, mando rodar. Aqui eu posso ver aqui de cara, né? Eu tenho as vazões, eu tenho as razões,
Ah, ficou com 50? Não, peraí. Calma. Eu não salvei. Peraí, aconteceu de eu esquecer de salvar, tá vendo? Agora ele vai rodar certo. RC2 aqui, 44.300 e pouco. E as minhas vazões estão dadas ali. Só que a última vazão é que é 1.000, olha lá. Para alimentação agora ficou 4.000 e pouco. Que é essa primeira vazão de alimentação ali. Esse é um dado que vale a pena a gente salvar. Então vamos lá, salvar em XML. Tá? Já aparece ali eu vou colocar só o número 2 aqui. Ok. Agora eu vou lá no Excel, compartilhar a tela do Excel com vocês e abrir essa planilha também. Estão vendo o Excel agora? Sim. Tá bom. Então agora eu venho aqui em abrir. Eu vou copiar essas colunas aqui lá para o outro para a gente poder comparar. Pode ser? Sim. Aparecem as duas aí para vocês? Aparecem, né? Eita, droga. Pronto. Olha só que diferença. A minha corrente 6 agora aqui é 1.200, aqui ela era 1.400. Quando eu alimentava 6.000, eu estou alimentando 4.000. Então ele muda bastante a configuração das correntes por causa de uma mudança nos dados. Se eu quiser, eu posso salvar aquele outro também que a gente rodou. Deixa eu achar ele aqui. Eu acho que é esse. A composição mássica já permanece constante. A composição mássica. Ah, sim, a composição não vai ser alterada, porque eu não mudei nenhuma composição, eu não mudei nenhum dado de composição. Então, ele só muda as vazões. Ele só mexe com as vazões. Tá? É diferente desse que a gente mudou aqui para 50, é esse aqui. Salvar, XML. Deixa eu mudar esse aqui devagar. 3. Ok, tá? Deixa eu ver aqui agora. Abrir, procurar, apareceu. Eu devia estar comendo os pontos lá, não é possível. Vou copiar essa coisa daqui para lá. Ctrl C. É o Excel que está aparecendo para vocês, né? Isso. Ctrl V. Olha só, três operações diferentes. Nessa daqui eu mudei alguma coisa da composição, mudei a razão de reciclo. Tá? Você vê que a razão de reciclo mudou nada na razão de reciclo razão de reciclo 1, mudou só a 2. Tá? Mas apareceu aqui uma diferença na W53, cadê? Que é porque ele vai numerando direto. Aqui, ó, 0,38, 0,38, 40. Ele está saindo do precipitador agora com 40% de álcool, tá vendo? Mudou bastante. Só porque eu mudei a razão de reciclo. Tá? E aí, com isso aqui, o mesmo conjunto de equações resolve todos os problemas. Esse é o segredo de eu ter tantos gabaritos desse problema lá na introdução. Porque, na verdade, eu venho aqui, mudo as especificações, gero as especificações novas, gero um exercício novo, vocês com o mesmo grupo de equações vão usar em sequências diferentes. Se fosse fazer na mão, nós gastaríamos até o fim do dia. Com isso, a gente fez em poucos minutos, poucas horas. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso... alguma dúvida com relação a essa parte de estacionário? Fica mais simples se for um problema mais simples. Esse grandão eu deixei grandão mesmo para vocês agora analisem. Vejam como é que se estrutura o problema. Organizem sempre dessa forma lá do template, né? Parameters, variables, set, specify, e aí vai colocando equations, que é para a gente poder ter realmente tudo bonitinho. E, como eu tinha falado, para forçar dar tempo, eu até encurtei essa segunda parte, aí nós temos um terceiro. O terceiro caso seria um caso de estimativa de parâmetros. Esse é o filé mignon desse momento final. Tá? Eu vou deixar depois tarefas para vocês fazerem, para vocês brincarem. A Cris e a Gabi já usaram para um outro problema, por isso que eu peguei um problema diferente. Então esse aqui é um caso que eu tenho no laboratório, a secagem de milho em camada fina. Como se fosse uma camadinha assim de milho. Nessas condições de operação, ou seja, 48 graus de temperatura do gás de secagem, a umidade relativa do ambiente naquele dia era 25%, a umidade inicial era 0,30 gramas de água, 0,3067 gramas de água por grama de sódio seco, e a minha amostra tinha 120 gramas. Fui para o laboratório, fiz os experimentos e colhi esses resultados aqui ao longo do tempo. Ao longo do tempo a umidade foi caindo, é lógico, eu estou secando, né? Tem que acontecer assim, tá? Esses dados aqui vão aparecer para vocês também, naqueles dados que vocês baixaram, tem esses dados, tem essas informações. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou testar 3 modelos, hoje só 3. Para a gente poder ver o negócio funcionar. Eu vou testar o modelo de Overroots, que é um modelo empírico, que esse parâmetro N aqui faz um ajuste do modelo exponencial para poder ficar bem encaixadinho. Um modelo de primeira ordem, já na derivada, eu não vou resolver analiticamente o modelo para poder depois fazer a estimativa do parâmetro. Essa é a grande vantagem do ENSO. O ENSO consegue estimar os modelos, os parâmetros, nesse caso aqui é um parâmetro só, a partir da derivada, a partir da equação de balanço. E um modelo chamado de pseudo-segunda ordem, que eu botei um quadrado aqui. Vou testar esses 3 modelos. Esses são os dados experimentais, então eu tenho que gerar um arquivo de dados. Tá? Deixa eu trocar aqui com vocês. Primeiro fechar aqui, parar o compartilhamento. Deixa eu abrir
Calma que a gente vai entrar lá. Não estou mostrando para vocês ainda porque eu preciso disso bem bonitinho antes de mostrar. Sei. Então olha só, a gente pega aqueles dados experimentais e gera um arquivo de dados assim, ó, do bloco de notas mesmo, tá? É um arquivo muito simples, mas muito simples. Dá para copiar e colar lá do Excel e botar aqui e depois mudar ponto, vírgula por ponto. Eu tenho que dizer para o Enso qual é a medida, então eu estou medindo o tempo e estou medindo a umidade. Quais são as unidades? Tempo é dado em minuto, a unidade adimensional a gente bota 1. Toda vez que o valor é adimensional, a unidade ali aparece 1. O desvio padrão eu boto sempre pequeno, quer dizer, um décimo do minuto, um milésimo de umidade, porque eu tenho precisão até a quarta casa decimal, eu deixei ali a precisão até a terceira. E os valores que foram obtidos no laboratório. Isso era necessário. É esse arquivo que o Enso vai pegar e vai analisar. Ele se chama, nesse caso aqui, ó, milho 6. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Isso, beleza. Então eu paro esse compartilhamento aqui e a gente volta lá agora para o Enso, né, e eu vou abrir um outro arquivo. Eu vou abrir aqui dentro de estimativa de parâmetros, milho Mancini minicurso, e não vai ser daqui. Espera aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o milho 6 para cá, mas eu vou abrir logo ele aqui. Pronto. Já está aberto. Deixa eu só buscar o arquivo de dados lá e levar para aquela pasta. Eu coloquei um Excel para vocês lá na planilha? Não, né? Cinética de milho, coloquei. Coloquei sim. Tem um Excel aí, cinética de milho, que tem vários dados para vocês, tá bom? É porque eu coloquei o milho 17 também. Deixa eu pegar ele também e colocar lá para a nossa parte. Milho 17. Agora estão todos aqui, inclusive o meu do minicurso. Isso, beleza. Deixa eu voltar e compartilhar com vocês a pasta do Enso. Essa aqui. Isso, abriu o Enso. Estão vendo o Enso? Sim. Eu já abri aqui o arquivo, então olha só. A estimativa de parâmetros, vocês lembram daquele slide de ontem que eu coloquei que você tinha o módulo de estimação e ele chamava um flowsheet ativo, um flowsheet que funciona? Então primeiro a gente tem que construir os flowsheets. Flowsheets vocês já construíram antes. Aqui para o modelo de overroots, que vocês têm a equação aí no slide agora, os meus parâmetros são esses. As minhas variáveis são essas aqui. Está aqui o meu set para dar as condições de operação, um chute inicial para o K e para o N, que são os parâmetros. A minha especificação aqui é só da umidade de equilíbrio, tá? E eu estou trabalhando na dinâmica. Embora eu não tenha uma derivada aqui, é um processo dinâmico, ele varia com o tempo. E aqui está o modelo de overroots programado. Ó, tá vendo? No lugar de Tzinho eu escrevo time. Cuidado com isso, porque muita gente chega lá e bota um Tzinho. K vezes T. Não é time. E como eu tinha falado com vocês, aqui nesse momento da estimativa de parâmetro, é melhor que as coisas fiquem adimensionais. Ah, mas ele tem dimensão. É verdade, eles têm dimensão. Então, na hora que você vai fazer a multiplicação de K pelo tempo, você tem que fazer o tempo ficar dimensional. Como o K não é mais tempo a menos 1, você tem que multiplicar tempo por tempo a menos 1. Entenderam essa jogada aqui? Ó? Isso aqui é uma manha para você poder facilitar a estimativa de parâmetros, tá? A gente tem que tornar dimensional o argumento exponencial, do logaritmo, do cosseno. Então, se não é adimensional, a gente tem que transformar. Compreendido? Beleza, então vamos seguir aqui, porque a gente vai ter que fazer isso mais vezes. Esse é o modelo de overroots. Então, eu criei uma flowsheet para o modelo de overroots. Se eu quiser, ela roda, olha só, cadê ele? Tá aqui. Tá aqui, ó. Vou testar aqui a consistência, ele está consistente, ele roda, ele vai me dar os resultados de YS. Ó, a umidade vai caindo, então ele roda. Não tem nada a ver com meus dados experimentais ainda. Não é estimativa de parâmetro. Eu tenho que ter as flowsheets funcionais. Fiz a mesma coisa para o modelo de primeira ordem, tá? Só que aqui, ó, a equação agora é aquela derivada, estão vendo? Lembra da planilha que eu coloquei lá, da equação que eu coloquei? O cálculo da umidade de equilíbrio é o mesmo. As condições de operação são as mesmas. Só que aqui é um parâmetro só. Então eu dei um chute só para o K. Fiz a mesma coisa para o pseudo segunda ordem. Só que a equação agora está elevando ao quadrado essa parte aqui, esse potencial aqui, essa força motriz. As outras coisas são iguais. Então é aquele velho copia e cola. Copia e cola faz as alterações que fica mais fácil de fazer funcionar. Tudo bem? Até para manter o padrão. Estão me acompanhando até aqui? Depois que eu tenho as flowsheets funcionando, vamos rodar cada um desses casos aqui para vocês verem como é que é o flowsheet funcionando. Não tem a ver ainda com a estimativa de parâmetros, tá? Rodei o primeira ordem. Eu vou colocar um gráfico por cima do outro, tá aqui. E, ó, olha que coisa horrorosa o modelo de primeira ordem. Também pelo chute que a gente deu. Vem aqui, clica aqui, vou rodar o de segunda ordem. Ele está consistente, ele já rodou, roda muito rápido o Enso. Né? Vou pegar o mesmo gráfico e botar aqui o modelo de segunda ordem, o gráfico em cima. Olha lá, fica diferente, tá vendo? Uma vez que eu tenho as flowsheets funcionando, uma vez que eu sei que as minhas flowsheets são coerentes, aí é que eu vou, né, fazer a estimativa de parâmetros. Então eu vou lá e abro essa ferramenta que é chamada de estimation. A sintaxe dela é exatamente essa. Eu dou um nome para a ferramenta e o as.
Ou seja, como o milho OH vai funcionar como secagem de milho overroots. Ou seja, ele vai fazer uma referência direta para essa... Estão vendo aqui a seta? Então... Sim. Sim, Tá. sim, sim. Então, ó, o milho OH, tá vendo que até o símbolo é diferente, esse triângulozinho aqui? Isso aqui é que é do estimation, é a ferramenta de estimação de parâmetros. Então, o milho OH, que é a ferramenta de estimação, vai funcionar como a flowsheet secagem de milho overroots, ou seja, ela liga essa ferramenta com essa flowsheet. Como são dois parâmetros, eu tenho que dar o chute do K e do N. Então, os parâmetros precisam, eu vou usar estimate, é diferente de parameters, tá vendo? É estimate, o valor inicial de K e N, o chute inicial e uma faixa de validade possível. E aí, na hora da estimativa, a gente vai estreitar a faixa, vai aumentar a faixa, vai depender muito do modelo que a gente tiver. Os experimentos, eu digo para eles, ó, para dizer qual é o arquivo de dados, lembra que a gente tinha lá aquele arquivo de dados no bloco de notas? Ele aparece aqui com o tipo fit, ou seja, eu vou fazer o ajuste. O que muda muito aqui no estimation são as opções. As opções eu digo qual é a estatística que eu vou usar, como é que eu vou fazer a estimação de parâmetro, está tudo embutido nesse bloco aqui. Tanto das estatísticas que eu vou fazer o ajuste, eu quero fazer o ajuste, eu quero calcular os parâmetros, eu não quero fazer predição, eu quero 95% de significância, análise do teste T bilateral, para poder pegar a gaussiana inteira, e aí alguns outros dados aqui que são bem do uso mesmo, com o passar do tempo. O número máximo de iterações que eu deixei 1000, vocês podem até botar mais se quiserem. Modelos muito complicados vão precisar de mais iterações. Então aumentem esse número aí. Vamos botar 10.000 aqui. Não vai acontecer, mas tudo bem. A gente salva, tá? Clica nela, salva. E aí eu vou verificar a consistência dela, do mesmo jeito, ó. Consistência. Já passei todas as informações. Vocês repararam que o bloco de estimação de parâmetros é pequenininho, porque ele se referencia à flowsheet que está em cima. Ele se referencia a essa flowsheet aqui que é grande. Essa aqui é onde o programa roda. Todas as vezes ele vai vir aqui, ele vai rodar isso aqui 10.000 vezes, se for necessário, para achar o conjunto de parâmetros que melhor ajusta os dados experimentais ao dado calculado. Então a gente vem aqui agora, no OH, né, verifica a consistência, ele está consistente e manda rodar. Plum! A saída é completamente diferente, olha só. Vocês podem copiar isso aqui para uma planilha do Excel também, tá? Mas vamos lá analisar a saída. Tá todo mundo vendo essa partezinha de baixo aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só para vocês terem noção. Ele dá todos aqueles dados, né, e começa a soltar os resultados a partir daqui. Ó. Convergiu. Primeira coisa que tem que ser vista é convergiu. Aí começam as informações. Ó. Os parâmetros são K e N. O valor do parâmetro, K, é 0,0039. O valor do parâmetro N é 0,46 alguma coisa. Essa segunda linha aqui é o intervalo de confiança. Então é 0,0039 mais ou menos esse trambolho aqui, ó, 0,00, a mesma coisa, 0,46 mais ou menos 0,07 alguma coisa. Está excelente. Quando a incerteza, quando o nível de confiança é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o parâmetro, o modelo é muito bom. Já está bem encaminhado. Melhor ainda quando você olha a significância dos parâmetros. Quanto mais perto de 1, mais o parâmetro é verdadeiro. Mais aquele parâmetro ajuda o modelo a descrever os dados experimentais. Tá? E aí ele vem aqui com a matriz de correlações, que vocês aprenderam isso lá na estatística, ou vão aprender mais à frente, depois se forem fazer algum curso de estimativa de parâmetros. Mas o que é mais importante para nós está aqui, ó, que são os valores de ajuste. Fitted value. Variables. Tá? A YS é a nossa variável de saída, né? É só a única variável que eu estou ajustando. Eu posso ajustar mais de uma. Eu posso fazer o ajuste de parâmetro para várias variáveis. E aí vai tornando cada vez mais complicado. Por exemplo, o Giovanni, meu orientado, trabalhou com a estimativa de parâmetros num reator biológico. Então ele ajustava ao mesmo tempo a concentração de células, a concentração de substrato, o teor de oxigênio dissolvido e a concentração de produto. 4 variáveis de saída que apareceriam aqui. Fica muito mais difícil estimar, porque o modelo aparece intrincado ali. Mas vamos analisar esse nosso modelo simplesinho que ajuda vocês a entender. Então, o R2, todo mundo lembra do R2 de métodos computacionais? Coeficiente de determinação, aquele que diz para nós o quanto que o modelo é capaz de explicar a variação dos dados. Lembram disso? Pois é, ó. Quanto mais perto de 1, melhor. E o nosso aqui tá, eu tô sem enxergar, deixa eu chegar perto aqui, eu vou sumir da tela de vocês. 3979, né? 0,99979. O que dá uma significância do modelo, né? Ou uma significância do ajuste de 0,997. É um modelo muito bom, o modelo de overroot. Tá? Se eu quiser ver os resultados, e agora eu vou fazer gráficos diferentes, aparece ligeiramente diferente quando eu faço a estimativa. Olha só, aparece esse conjunto de baixo aqui, ó, que são os dados, que tem os dados originais, os dados que foram fornecidos, no caso só a variável que foi estimada, né? Os desvios, desvio absoluto, os desvios relativos em porcentagem, né? E os desvios padrões. Tá? Eu vou fazer, interessa para nós ver o gráfico dos dados experimentais. Esse aqui, ó, data é dado experimental. Então eu vou fazer primeiro o gráfico experimental.
Se vocês olharem, são aqueles pontinhos que a gente tem soltos lá. Aqui fora, ó, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Estão acompanhando isso? Sim. Aqui eu tenho o valor estimado. Esse é o YS variável, estimado, que eu vou colocar aqui por cima. E olha só que bonitinho que é o modelo de overroots. Olha como o modelo de overroots reproduz os dados. Ele é muito bom, né? Se a gente quiser, eu vou fazer agora um outro gráfico aqui, que eu não quero o mesmo. Antes, deixa eu fechar os gráficos passados aqui, porque esse negócio está começando a empacotar a minha linha de gráficos ali. Pena que na filmagem final eu não vou aparecer nos minutos finais, mas tudo bem. Vai ter pelo menos a minha voz. Então agora, olha só, eu vou fazer um gráfico novo. Então eu venho aqui na flowsheet e eu quero mostrar como é que está o desvio padrão. É em porcentagem. Olha lá. Os desvios oscilam entre mais 1% aproximadamente e menos 0,5% no modelo de overroots. O desvio percentual, o desvio relativo, né? Não é o padrão, o relativo. Se eu quiser fazer um gráfico do desvio absoluto, aí vai ficar mais complicado de ver, né? Mas ele aparece aqui também. E é bem pequenininho, não é lá grande coisa de se desvio. Quanto maior o valor, né? Quanto mais para lá, mais seco o tempo, né? Mais os maiores vão ficando os desvios, assim também como aconteceu com o gráfico de desvio absoluto, desvio relativo, que tem esse grande desvio aqui no começo e depois os desvios maiores são lá no final. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar outro modelo agora. Vamos pegar a flowsheet de primeira ordem e ver se ela ajusta. A gente já viu que está funcionando, então eu venho aqui no estimation dela, vou verificar a consistência, vou mandar rodar. Só de olhar para os resultados a gente já vê que o negócio não ficou tão bom, né? Eu tenho sim, o parâmetro é significativo, o desvio, né, o grau de confiança está da ordem de grandeza do parâmetro, então eu tenho 0,009, mais ou menos 0,002, o que já não é uma coisa muito animadora. Mas olha o R2, complicado, né? É um R2 bem chatinho esse. A significância é menos 1. Se a gente quiser ver o gráfico, agora eu vou colocar o gráfico por cima. Não desse. Esse eu posso fechar. Olha o gráfico desse ajuste usando o modelo de primeira ordem. Não ficou legal, né? Quem é que ganharia se eu fosse fazer discriminação de modelo aqui agora? Modelo de overroots. Overroot. Por causa desses dados e porque eu estou olhando no gráfico aqui que está ruim demais. A mesma coisa se eu for fazer o gráfico do desvio. Esse aqui qual é? É o relativo, né? Então, ó, de desvio relativo. Olha que loucura! Sem contar que ele é muito tendencioso e o desvio está muito grande em muitas situações. E vamos ver aqui então como é que fica para o de segunda ordem, tá bom? A mesma coisa, só que a minha equação agora tem um quadrado aqui. Cadê? Tá aqui. Né? Eu vou lá então no estimation correspondente, dou o chute inicial do K, venho aqui verificar a consistência e mando ele rodar. Aqui ficou um pouquinho melhor, olha só. O parâmetro e a incerteza estão com ordens de grandeza diferentes. Bom isso para nós. Mas olha o R2, melhorou pouco, né? A gente tinha o R2 no overroot de 0,999, aqui estou com 0,96. Se eu quiser juntar os gráficos, pegar aqui o gráfico do estimado e colocar o estimado nele, esse é o modelo de pseudo segunda ordem. Também não é lá grande coisa, não é essa Brastemp toda. Tá? O que chama atenção para a gente é que de vez em quando vale a pena usar um modelo empírico se ele der um resultado melhor para o nosso problema. Né? E vamos lá o desvio relativo. Ah lá, ficou menor. Tá? Mas também está bem tendencioso e está meio esquisito. Tudo bem com vocês? Estão entendendo? Tudo certo. Então, pessoal, esse era, né, o conjunto de problemas. É lógico que eu quis poupar o tempo de vocês de fazerem, né, de escreverem o programa aqui comigo. Eu poderia ter usado as 4 horas todas, mas é muito cansativo. Tá? E mais vale agora, na minha ideia, deixar vocês terem dúvidas. Eu estou aberto para tirar dúvidas, eu estou aberto para dar explicações que vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Só uma dúvida rápida ali no gráfico do desvio relativo médio. Não, não é médio, é só relativo. Tá, o desvio relativo. Uma das coisas do gráfico estava em vezes do valor original ou era outra coisa? Não, é aquilo mesmo. É percentual. É percentual. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês para a gente poder voltar isso aqui. Quer ver? Então, olha só. É claro que eu vou ter que fazer num gráfico novo, né? Mas olha só, vem aqui e a gente pega o overroots. Estão vendo? Tá? Maurício perguntou a respeito do desvio. Aqui é desvio relativo, percentual. Tá? Quando eu peço o gráfico do desvio percentual, né, o predito menos observado dividido pelo observado vezes 100. Essa é a colocação. Tá? Eu tenho uma variação que vai só de 1% a menos 0,5%. Por que ficou ruim e deu aquela chapada? Porque quando eu vou para a primeira ordem, os desvios são enormes. Deixa eu fazer um gráfico novo. Olha lá. Eu tenho desvios maiores que 30%. Entendeu por que ficou diferente, Maurício? Se eu for colocar o desvio do overroots aqui, ele vai virar quase uma reta. Vira essa coisinha ali girando em torno do zero. Percebeu? Não, sim, entendi.
Mais algum questionamento, gente? Então, assim, como eu poupei vocês de 2 horas de digitação de programas, eu acho que a gente pode terminar um pouco mais cedo e deixar vocês fazerem outros problemas. Agora, tentem trabalhar os problemas específicos da área de vocês. Você na catálise, Maurício, a Gabi e a Cris na área da secagem, para ver se dá para fazer algum ajuste, se tem dados experimentais, outros usos pro Enso. E à medida que forem fazendo, a gente vai dando consultoria. Essa aula eu gravei também, gravei as minhas apresentações, eu vou colocar lá no canal no YouTube já como vídeo liberado, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação mais? Marquinhos, a gente pode encerrar? Podemos. A gente Bom, pessoal, qual é a palavra-chave para eles poderem fazer a frequência lá? Hoje vamos ter 2 palavras-chave, porque o meu curso foi inteiro, né? Foi de 8 a meio-dia. 8 a meio-dia não, 8 a 10h40. Mas é porque o tempo que eu economizei mais de 1 hora de vocês aí na digitação de problema, né? Que seria muito chato a gente ficar fazendo digitação de programa aqui. Fiz só no CSTR mesmo, porque facilitou a vida. Peraí, calma. Bônus. Questões bônus. Colocações bônus. Peraí, rapidinho. Eu vou deixar o PDF da apresentação para vocês e eu aproveitei que o professor Admiro e o Rafael deixaram para nós e abri espaço para deixar alguns slides bônus aqui que eles cederam para a gente lá da apresentação original deles. Então vocês têm alguns dados que vão aparecer lá ensinando alguns outros detalhes, alguns pulinhos do gato, tá? Isso na apresentação do PowerPoint. Outro pulo do gato que a gente vai fazer, no Enso, a gente não trabalhou com sistema, né, transiente, e Marquinho tem sistema transiente. Tenho. Então, deixa eu mostrar para vocês um sistema de CSTRs em série, tá? Mas está lá para vocês também, tá bom? Que são programas que mostram CSTR em série, CSTR partida, essas coisas assim. Eles aparecem aqui, ó, para baixo. Esses aqui de cima estão com problemas. Não tem problema, a gente pode tirar. O que conta é esse aqui, ó. CSTR em série com variação na alimentação. Com variação na concentração de alimentação. 4 reatores em série, tá? Esse aqui é o transiente, em que eu tenho os balanços de massa, tá, para uma determinada configuração, já com perturbação na concentração de alimentação. E aqui eu dou as condições iniciais. Então eu vou verificar a consistência dele, mandar rodar, ele roda rapidinho. E olha só que barato. Se eu pedir o CA agora é um vetor. Ele abre espaço para eu fazer uma variável ou todas. Tá? Então, ele coloca para nós os 4 gráficos logo de uma vez, sendo que 2 gráficos estão passando ali um por cima do outro. Então, isso também está disponível para vocês lá. Tem que fazer aqueles ajustes, tirar aqueles errinhos ali da parte do CSTR de cima, mas não faz a menor diferença. E a gente ainda tem de bônus, que eu deixei lá na pasta, tanques de resfriamento em série. Mesma coisa. Só que os tanques, os tanques. Mesma coisa. Estão vendo a apresentação? Estão vendo o Enso? Agora são os balanços de energia já modificados, né? Não é balanço de energia, porque isso aqui não tem dimensão de energia por tempo. Fazendo aquela brincadeira que eu fiz ainda na época que eu usava temperatura em Kelvin e depois convertia para Celsius. Tá? E aí a gente tem verificação da consistência dele, rodar, e aí a gente vê aqui o resultado com perturbação, sem perturbação. A gente vai ver agora. Temperatura em Celsius. Eu quero ver as 4 e olha só que barato. De acordo com a minha perturbação. E aí vocês vão poder fazer com esses programinhas que eu deixei de bônus, também a mudança nas condições, a mudança na perturbação e ver qual é o que acontece. O Enso tem outros recursos, inclusive análise de sensibilidade, o chamado Case Study, que vocês vão ver lá no manual, que mostra como é que a gente pode, né, variar um determinado parâmetro, uma determinada variável de entrada e ver qual é a resposta de saída para ela. Agora sim eu cheguei no final. Deixa eu parar aqui a apresentação dos slides. Algum questionamento mais, alguma dúvida mais? Se não, a gente pode finalizar por aqui. O que vocês acham? Agradeço a vocês, agradeço a comissão que me chamou para dar esse curso. Né? Confesso que eu gostaria de ter um público um pouquinho maior, mas espero que o público que aqui esteve tenha aproveitado. Vamos ver como é que fica isso para umas próximas vezes, se é que vão acontecer próximas vezes. Aos meus hosts que ficaram aqui, Renan, Marquinhos, Manuel, obrigado a vocês por terem me acompanhado e por ter dado esse suporte, porque realmente não é fácil lidar com esse negócio. Não é muito trivial para mim. O tempo que eu gastei para aprender a colocar esse fundo aí foi significativo, mas agora eu sei fazer. E eu vou partir para a edição dos vídeos e logo depois então eu volto a conversar. Né, eu apresento para vocês, deixo disponível lá no meu canal no YouTube. Eu agradeço em nome da 20ª Semana Acadêmica a presença do professor Maurício Mancini. O minicurso foi muito enriquecedor. Digo por minha parte mesmo que eu consegui colocar em prática, consegui acompanhar as apresentações e tudo mais. Um lembrete para os ouvintes é que tem que estar inscrito tanto no minicurso, tanto na SEMEC, para ganhar o certificado. E o formulário com a palavra-chave vai ser disponibilizado agora ali no chat.
Já apareceu aqui. Então podemos nos despedir? Gente, tchau para Podemos. vocês, que agora eu tenho que salvar esse monte de arquivos aqui para depois começar a edição deles, tá bom? Obrigado Muito a obrigada, todos, um professor. grande abraço. Marcos, obrigado. Renan, obrigado. Emanuel, obrigado. Maurício e Gabi, amo vocês. Tchau, tchau Obrigada, e até a professor. próxima oportunidade.